boa tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente está reunido aqui para fazer nossa reunião de acordo. O que é isso, né? De onde saiu essa ideia? Então, vou explicar um pouquinho para vocês. O Serratec, ele, quando abre um processo seletivo, ele apresenta para vocês as regras, né? Tanto as regras do processo seletivo, quanto as regras de estar cursando a residência de software. Vocês viram lá que tinha que passar por várias etapas, vocês tinham que fazer entrevista, vocês tinham que ter uma renda mínima ou máxima, vocês tinham que ter uma determinada faixa de etária, vocês tinham que ter ensino médio, tudo isso são regras. Outras regras que você já tem contato aí com a gente é, por exemplo, o termo de compromisso que vocês assinaram, ali estava estabelecida todas as regras, código de conduta, então ali também estão estabelecidas nossas regras, nossos valores, o que vai ser tolerado e o que não vai ser tolerado dentro do programa, tudo isso é regra. E vocês já foram apresentadas todas elas. Já fizemos reunião com as pedagogas do Senai, elas já apresentaram as regras do Senai, a frequência, tudo, né? Então, para vocês começarem uma jornada, todas as regras precisam estar expostas. Todos nós precisamos das regras expostas, para que a gente tome a decisão se a gente quer ou não quer viver aquele momento, viver aquela jornada, estar naquele lugar. Mas existe uma outra coisa que vai além das regras, que é o que fica combinado, como é que a gente vai se comportar, se lidar uns com os outros, para que a gente consiga vivenciar essa jornada da residência que é tão intensa, que é tão puxada, que vai cobrar tanto de vocês, para que no final vocês consigam chegar da melhor forma possível, fazer bons amigos aqui, trabalhar e fazer bons trabalhos em equipe. Então, isso não está nas regras. Isso precisa ser uma coisa estabelecida entre o grupo. E é para isso que a gente está aqui hoje. A proposta da gente, desse encontro, é poder estimular vocês a que juntos vocês definam o que vocês precisam para poder juntos, de maneira respeitosa, chegarem até o final dessa jornada se apoiando, apoiando uns aos outros. Isso não vai ser estabelecido pelo Serratec, isso não é uma regra, isso é um combinado que, inclusive, pode ser revisitado e atualizado por vocês mesmos, mas isso deve emergir do próprio grupo, porque não faz o menor sentido eu, que estou fora do grupo de vocês, dizer que vocês têm que, sei lá, ter paciência com um colega que sabe um pouco menos, ou um pouco mais, que fica fazendo perguntas muito avançadas para o professor. Eu não estou lá vivendo isso com vocês. Ninguém do Serratec está dentro da sala de aula com vocês. Por isso que isso deve emergir do próprio grupo. A proposta da gente estar aqui reunido é basicamente para isso. Porque quando vocês vivem diversos momentos assim, né? Quando vocês estão trabalhando, por exemplo, a empresa ela tem lá também as regras dela. Existe legislação no nosso país que estabelece outras regras e todo mundo tem que seguir aquilo. No entanto, se você está trabalhando numa determinada equipe, você acaba fazendo uns combinados com essa equipe. Vou trazer um exemplo. Vamos supor que você está trabalhando com pessoas e uma delas tem muita vergonha de falar em público. E aí, na hora de fazer uma apresentação, você não vai exigir, expor aquela pessoa, obrigar aquela pessoa a fazer a apresentação, uma vez que não há uma regra estabelecida que precisa ser ela, pode ser qualquer pessoa do grupo. Então, vocês, enquanto grupo, se organizam e escolhem uma outra pessoa. Isso é um combinado que pode acontecer dentro de um trabalho em equipe, por exemplo, né? Todo mundo conversando ali, gente, já que fulano tem muita dificuldade de falar em público, fica nervoso, não vamos botar ele, vamos botar aquela outra pessoa. Isso é um combinado, uma coisa simples. Vou trazer um outro exemplo. Eu e Pamela, nós somos da mesma equipe. Nós não temos horário estipulado, ou seja, não há uma regra do Serratec do horário que a gente precisa começar ou terminar nosso trabalho. A gente trabalha por demanda, todas nós somos PJs, então a gente trabalha de uma outra forma.
Mas a gente tem um combinado que a gente vai começar a trocar as nossas demandas de atividade, porque a gente tem muita atividade em comum, a partir das 9 horas. Isso é um combinado. A gente tem a regra do Serratec, que diz que a gente tem que entregar determinada demanda naquele prazo, e a gente tem um acordo entre nós duas, que somos uma equipe, do momento que a gente vai começar a fazer isso. É um exemplo, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui, acordos. Porque esse acordo que eu faço com a Pamela, por exemplo, faz com que o nosso trabalho seja muito melhor. Eu não atrapalho ela num horário que ela não vai estar disponível, ela não me atrapalha no horário que eu não vou estar disponível. A gente acaba não se estressando, porque ambas fizeram um acordo, combinamos, combinado não sai caro, e a gente consegue trabalhar em super harmonia. Isso, inclusive, proporciona até uma amizade, né? Porque a gente acaba não tendo conflitos, porque tudo que a gente precisa, a gente combina. E é isso que a gente quer aqui. Eu acho que eu consegui já deixar claro por qual é o objetivo da gente aqui. O que vocês acham? Entenderam? O que a gente espera aqui? Gente, hoje é bate-papo, hoje não tem Sim, palestra, sim. hoje não tem ninguém de empresa aqui, hoje somos nós. Então, abre esses microfones e fala comigo. Entenderam mais ou menos o que a gente vai fazer aqui hoje? Sim, Entendido. você já disse, sim. Uhum. Obrigada, gente, não me deixaram no vácuo. Beleza, então, dito isso, como é que a gente vai fazer? Aliás, antes disso, deixa eu fazer uma pergunta, já que vocês já entenderam o que a gente vai fazer. Alguém já fez isso em algum momento? Já tiveram a experiência de construir acordos em grupo? Alguém já Já, viveu? já, eu fiz isso e principalmente na faculdade. Legal. Quer compartilhar como é que era? Se era muito difícil, se era fácil, se já Bom, teve conflito? eu sou formado em publicidade e eu venho da área de criação. Então eu tinha mais domínio com software de edição do que outras pessoas tinham. Então a gente designava quem tinha mais prática com texto, o copywriter fazia e eu fazia a parte de edição com outro amigo. A gente sempre trabalhava em dupla, que os dois tinham mais afinidade com a área de software. Então a gente fazia essa divisão. Tinha gente que não tinha tantos domínios com software, a gente fazia essa parte. E na apresentação também tinha gente que não gostava tanto de falar em público, né? Então, às vezes, fica Uhum. mais fácil de destrinchar essas funções, né? É um acordo É, mútuo de todos eles. se não tem nada estabelecido como regra na faculdade, que você tem que fazer tudo, ou que cada um tem que fazer uma parte, o que quer que seja, fica muito mais fácil a gente combinar, cada um fazer melhor, né? O que você mais gosta, né? Fica muito mais fácil. Sim, sim. Mas alguém já viveu essa experiência, assim, de ter que fazer combinados? Pode ser ambiente de trabalho, pode ser, sei lá, quem joga futebol, qualquer coisa assim. Não? Poucas experiências. Então vamos todos sair daqui hoje dizendo, eu já vivi isso. Bom, então, gente, esses combinados, eles têm como objetivo estabelecer um acordo entre vocês que conduza vocês a chegar de forma mais harmônica possível até o final da jornada, como eu falei. É natural, todo mundo sabe, todo mundo já viu isso, quando juntam muitas pessoas com experiências diferentes, valores diferentes, propósitos diferentes, é natural a gente ter mais afinidade com um grupo, menos um pouco com o outro. Infelizmente, é natural acontecerem conflitos. Isso tudo é natural. E a gente está aqui, como todos somos adultos, estamos aqui para falar sobre isso e combinarmos aqui como a gente vai tratar essas questões que provavelmente vão acontecer, né? Então, esse combinado que a gente vai fazer aqui hoje é uma das ferramentas para ajudar a gente a conseguir gerenciar todo esse estresse, todas essas tensões que vão aparecer naturalmente. Vocês vão mergulhar muito profundamente em muito conteúdo. Vai ser um volume enorme. Muitos de vocês vão sentir que não vai dar para aprender, que não é possível conhecer tudo que vai ser apresentado. Mas acreditem, gente, se vocês precisarem de estímulo, se vocês precisarem de engajamento, procurem no serratec.doc, no site do Serratec. Veja os depoimentos dos alunos. Tem muita gente lá que nunca trabalhou com tecnologia, começou, surtou, mas não desistiu e chegou no final.
Muita gente já está no mercado de trabalho, desenvolvendo bem. Então, assim, acreditem no processo. Ele não vai mostrar no início a luzinha no fim do túnel, mas ela vai aparecer. Confie no processo. E isso vai gerar estresse, porque é muita coisa. Vocês são todos, imagino, né? Ou quase todos, se conhecendo. Então, vocês não são um grupo que já tem afinidade, que já tem, já sabem como lidar uns com os outros. Então, vocês vão ter que aprender a trabalhar juntos, se conhecer, conhecer um monte de conteúdo técnico, aguentar a pressão e chegar no final dessa jornada. Então, esses acordos aqui é para isso, é para a gente saber como a gente vai fazer isso junto. O que vai ser mais importante para esse grupo, que foram vocês que vão me dizer, para vocês conseguirem chegar nisso juntos. Uma outra questão que eu gostaria de reforçar isso com vocês vão ouvir isso falando e outras pessoas falando sobre isso também ao longo da residência, é que logo no início do processo seletivo, quando a gente lança o edital, vocês são concorrentes, né? Tiveram mais de 1.000 pessoas inscritas e vocês foram os 40 selecionados para fazer parte desse programa. Na verdade, vocês são 80 no total, 40 de cada turno. Então, vocês tiveram que concorrer entre si, tiveram que participar de uma competição, foi o processo seletivo, para conseguir estar aqui. Mas estando aqui, vocês deixam de ser concorrentes, porque todo mundo agora está no mesmo barco. Mesmo que alguns já tenham vindo com alguma experiência, outros que tenham vindo com algum conhecimento, o barco é o mesmo. Os professores estão orientados a gerenciar o conteúdo para as pessoas que não sabem nada. O programa é para esse público, né? Então, os que sabem um pouco vão ter que ter paciência, porque algumas coisas vocês já vão saber. E os que não sabem nada também vão ter paciência, porque aqueles que sabem um pouco vão contribuir para o desenvolvimento de vocês, trazendo conhecimento deles. Então, todo mundo vai precisar estar junto para aprender junto. Como a gente falou lá na aula inaugural de mentoria de carreira, trabalho em equipe é um valor, não só para o Serratec, mas para o mercado de trabalho e para as empresas que estão no parque tecnológico e que, se tiverem vagas, irão fazer processo seletivo com vocês. Então, vocês vão vivenciar o trabalho em equipe do primeiro dia ao último. E vocês vão ser trocados de grupos o tempo todo, para vocês se conhecerem, para vocês aprenderem a lidarem com as diferenças e com as semelhanças. Vocês vão vivenciar na prática tudo aquilo que se espera. Então, se vocês não estiverem unidos, se vocês não estiverem juntos para que se apoiem e consigam chegar juntos até o final, vai ser uma loucura. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Tem muitas experiências, a gente vê como é que as equipes chegam no final. Muitos saem daqui com amigos para a vida. É tão intenso, um precisa ajudar tanto o outro, que acaba gerando um monte de amizade. Então, esse é um ponto importante. Vocês não são concorrentes aqui. Quando vocês chegarem no processo final, que eventualmente algumas empresas possam vir a oferecer oportunidades de emprego, o que é importante vocês entenderem? As empresas, elas não olham a nota que vocês tiram, elas olham um dashboard que a gente faz da jornada de vocês desde o processo seletivo até o último dia. A gente sabe quem está indo nas palestras e quem não está, quem abre a câmera, quem não abre, quem participa e quem não participa, na sala de aula, quem vai na monitoria, quem está dando valor lá para a mentoria de carreira, quem está no inglês, obviamente que a gente sabe as notas também. Mas a gente está muito mais preocupado em quem está aproveitando a oportunidade, quem está se esforçando e quem está trabalhando em equipe do que qualquer outra coisa. Porque uma empresa, ela consegue pegar uma pessoa, contratar uma pessoa que saiba pouco de tecnologia, mas que tenha um bom comportamento, porque aí ela dá o treinamento dentro da empresa. Vocês ouviram ela falar que a NEC tem, acho que mais de um mês de onboarding quando ela contrata os residentes. Mas não é só a NEC, não. Foi o Evander, da mentoria de carreira, que comentou isso, né? A T2M tem isso, a Info4 tem isso, porque são as empresas que ajudaram, inclusive, a desenhar o programa, são as empresas que estão colocando o dinheiro aqui, pagando para vocês fazerem, são eles que, se tiverem vaga, vão contratar. Então, eles sabem o nível de conhecimento técnico que vocês saem do programa de residência. Por isso, eles sabendo
qual é o nível de conhecimento técnico, eles já se preparam para contratar residentes e continuar o desenvolvimento técnico de vocês lá dentro. Dito isso, o que é mais importante? Conhecimento técnico ou comportamental? Porque o comportamental eles não vão mudar vocês. A gente só muda se a gente quiser, ninguém muda a gente. Mas o conhecimento técnico, eles já estão preparados para continuar investindo em vocês. Então, estar aqui, todo mundo junto, se apoiando, trabalhando em equipe, é mais importante do que o conhecimento técnico. Apesar dele ser importantíssimo. Mas eu posso afirmar isso para vocês, porque o comportamento só depende de vocês. Ninguém vai conseguir interferir nisso. A gente está aqui dando ferramentas, a gente dá o curso de mentoria de carreira, mas vocês vão aproveitar qualquer coisa ali dentro se vocês quiserem. Vocês não vão ser testados sobre as habilidades de soft skills, não vai ter prova para isso. Então, vocês vão aproveitar se vocês quiserem, né? E é esse o foco nos processos seletivos. Eles vão fazer testes e entrevistas e perguntas e vão querer receber do Serratec um dashboard com toda essa parte de comprometimento, de soft skills, e querem saber quem aproveitou o investimento que eles patrocinaram para vocês, e é isso que eles vão receber. Então, vocês não são concorrentes, porque todo mundo pode estar nessa mesma página. Então, todos vão chegar num processo seletivo parecido. Quem tiver mais comprometido, com soft skills mais desenvolvidos, mais atento, né, mais aproveitando melhor, talvez tenha alguma vantagem. Mas é óbvio, gente, não estou falando isso para vocês não aproveitarem o conteúdo técnico. É óbvio que vocês precisam aproveitar e saber codar no final. Mas eu tenho certeza que isso vocês vão conseguir, tá? Bom, uma outra dica. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir vocês. Aqui o Zoom nos dá uma ferramenta de dividir vocês em salas virtuais. Nós vamos dividir vocês em 6 grupos aleatórios. O Zoom não deixa a gente escolher, a gente vai separar aleatório. Cada grupo vai trazer 2 palavras, e somente 2 palavras, que resumam o que é prioridade para que esse grupo, e aí vocês vão estar ali em uns 6 pessoas mais ou menos, 5 pessoas, não sei quantas pessoas tem na sala agora, mas se tivesse quase todo mundo da turma aqui, ia ficar mais ou menos 5 alunos por grupo. Então, vocês vão, entre vocês, 6, escolherem 2 palavras que resumam o que é importante para vocês 6, para que vocês consigam chegar de forma mais harmônica e respeitosa até o final dessa jornada. O que vocês precisam para enfrentar todo esse estresse, toda essa pressão, para resistir a tudo isso e chegar no final conquistarem a formação e, quem sabe, até uma oportunidade no mercado de trabalho. 2 palavras. E aí uma dica. Lá no nosso código de conduta, que eu espero profundamente que todos vocês tenham lido, lá a gente já estabelece as regras, e aí, de novo, não é acordo, são regras, do que o Serratec não vai tolerar. Então, por exemplo, o Serratec não tolera machismo, capacitismo, racismo, vai estar tudo lá. Então, esse tipo de palavra não precisa trazer, porque isso já é uma regra. Não pode haver falta de respeito aqui. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, gente. Leiam o código de conduta. Ele é fundamental. Lá, inclusive, a gente coloca um canal de denúncia, porque para o Serratec isso é muito importante. O respeito entre as pessoas é fundamental. E, infelizmente, a gente já tem experiência de alunos que não seguiram o código de conduta e foram desligados do programa. Mais de um. Então, não é brincadeira, não é só para dizer que tem. A gente realmente usa o código de conduta. Então, estejam atentos às regras que estão lá estabelecidas. E tragam para cá aquilo que está fora das regras, aquilo que é importante para vocês. Como eu falei, por exemplo, dei o exemplo meu e da Pamela, que a gente tem um combinado de horário para começar a trocar nossas demandas no dia. Então, para a gente, uma das palavras poderia ser, por exemplo, pontualidade. Porque eu dependo muito da Pamela, a Pamela depende muito de mim. A gente está em quase todos os eventos juntos, estamos aqui nas 2 juntas de novo. Se a Pamela chega atrasada no evento que está marcado por vocês 13h30, eu não consigo começar no horário. E vice-versa, né? Se eu chego atrasada numa reunião que ela também está com atraso, ela não consegue fazer o trabalho dela.
Então, pontualidade é uma das palavras que eu e Pamela a gente escolheria como relevante para a gente trabalhar juntas e conseguirmos chegar lá no final da nossa jornada de uma forma harmônica e respeitosa uma com a outra, tá? Então, é um exemplo de palavra, mas vocês que vão me trazer a que vocês acharem mais adequada para o grupo. São duas, tá? E vai ser bem rapidinho. Por quê? Primeiro que a gente está aqui, né, nessa conversa, igual você já tem aula aí, já tem monitoria, já tem aula, mas também porque tem uma forma de a gente encontrar as prioridades na nossa cabeça, que é a primeira palavra que vem, normalmente realmente é a mais importante para você. Então, se é rápido, todo mundo vai trazer o que é mais importante para lá. Para chegar na jornada final, eu preciso de paciência. Chegar nessa jornada final, eu preciso de resiliência. Enfim, vocês é que vão saber. Às vezes, vocês têm um mega desafio para gerenciar esse volume de atividade, porque vocês têm muita gente dentro de casa que depende de vocês. Tem filho, tem um pai, uma pessoa mais idosa, às vezes. Enfim, às vezes o local que você está estudando não é tão adequado, então tem muito ruído, você precisa de muita concentração. Isso vai surgir no grupo, tá? Eu acho que eu dei bastante exemplos aí, mas eu não quero interferir e eu quero que vocês fiquem bem à vontade para trazer realmente aquilo que para vocês é importante. Mas para organizar essa definição dessas duas palavras, tem algumas sugestões bem importantes. Primeiro, todos do grupo devem falar. Eu sei que de vez em quando vai ter no grupo pessoas que vão ser mais tímidas, que não gostam de interagir muito. A gente respeita isso, mas não deixe de se colocar, mesmo que seja rapidinho, de uma forma simples, mas não deixe de se colocar, porque você vai precisar viver esse combinado. E se uma coisa que for importante para você não for colocada, talvez você não se sinta acolhido, bem. E é importante para a gente que todos vocês se sintam bem, que todos vocês se sintam juntos, equipe mesmo, vocês se sintam amparados para poder aguentar essa jornada. Então, mesmo você tendo um pouco de vergonha, dificuldade de falar, não deixe de dar a sua opinião e dê a sua sugestão. E eu faço o mesmo pedido para quem já não tem essa dificuldade, que já consegue interagir bem, que já fala bastante, que naturalmente vai acabar liderando ali, puxando. Permita que todos falem. Ajude que todos falem. Quando a gente fica um pouquinho mais quietinho, a gente acaba conseguindo deixar um pouco mais de espaço. Então, achar o equilíbrio. Se respeitem enquanto grupo e todos decidam juntos as duas palavras. Mas escolham uma pessoa para quando voltarem para essa sala onde está todo mundo junto aqui, essa uma única pessoa do grupo que vai representar o grupo vai me falar essas duas palavras. E mais ou menos por quê? Né? Então, por exemplo, eu preciso de compreensão. A palavra que a gente chegou aqui no nosso grupo foi compreensão. Por que foi compreensão? Porque a gente tem muitas pessoas que realmente estão começando sua jornada no segmento de tecnologia agora. Então, o aprendizado vai ser muito mais desafiador para essas pessoas do que para quem já tem o conhecimento. Então, a gente entendeu que, enquanto grupo, compreensão é uma palavra-chave. Esse tipo de explicação bem rapidinha que eu gostaria de ouvir. Então, de novo, resumindo bem rapidinho, 6 grupos, que vai ter aí mais ou menos umas 5 pessoas dentro de cada grupo, todo mundo fala, escolhe 2 palavras, uma pessoa volta representando o grupo e me fala essas 2 palavras. Vocês vão ficar nessas salas online por volta de uns 7 minutos falando. 1 minutinho para ir, falou, 1 minutinho para voltar, vai dar 10 minutos no máximo no total, mas conversando, 7 minutos. Então, objetivo, todo mundo focado, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Alguém quer dar alguma opinião? Alguém quer falar alguma coisa? Sugerir alguma coisa? Nada? Poxa vida. Cecília, Hum, você poderia repetir as perguntas, por favor? É que na hora que você estava falando, acabou picotando para mim, porque minha internet está um pouco instável no momento. tem problema. Eu vou ler uma frase feitinha assim e explico ela logo na seguida. Para vocês, para o grupo, né? Para vocês estarem aqui nesse curso de residência de software 25.1, vivenciando a experiência do Serratec, vivenciando essa experiência, essa jornada aqui no Serratec. Quais são as
duas palavras que representam sua necessidade para que isso aconteça de uma forma respeitosa e agradável. Ou seja, o que é importante, que é fundamental para vocês, enquanto grupo, que aconteça para que todo mundo consiga chegar no final dessa residência da forma mais respeitosa e aproveitando da melhor forma possível essa experiência. Vão surgir muitas palavras, a gente precisa de muitas coisas, mas o meu pedido é que venham duas que resumam a maioria das pessoas. Tranquilo? Conseguiu pegar? Conseguiu, obrigado, tá? De nada. Mais alguma coisa, gente? Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então a gente vai dividir vocês. Preste atenção na hora, porque às vezes o Zoom avisa que está acabando a contagem regressiva da salinha que vocês vão estar online, às vezes não avisa, a gente nunca sabe o que acontece lá, a gente vai ficar aqui, mas cuidem para não saírem sem as duas palavras, tá? E uma pessoa que volta e me conta quem são essas duas palavras aí do grupo. Então vamos, Pamela, vamos dividir esse grupo aí. Dá uma pausa na gravação, tá? E aí, gente, como é que foi essa experiência? Foi ótimo. Tornando aos poucos, né? Ainda Foi tem bom, pessoa na muito fila. bom. Excelente. Bom, Foi legal mesmo. Foi legal. feliz. Então vamos lá. Não temos um grupo primeiro, né? Mas vou deixar vocês mesmos se escolherem quem quer começar. Uma pessoa aí representando um grupo para ser o Eu posso primeiro. começar, Cecília. Eu vou colocar aqui nessa. Se deixar eu entrar aqui, né? Eu vou conseguir deixar ele em módulo de apresentação. Vou botar ele maiorzinho. Acho que não dá para descer isso tudo. Quem vai falar comigo? Eu vou estar sem olhar a tela, vai precisar se identificar para me ajudar, Eu, tá? eu posso Fala começar, eu sou do grupo 5, Me fala seu nome Jonathan Martins. e vê se eu escrevo certo. Hein? Jonathan, JHO. J-H-O. Jonathan. Assim? Com N no final. Isso. Obrigada pela cola. E qual a primeira palavra? A primeira palavra que a gente escolheu no meu grupo foi auxílio. A gente estava conversando um pouco sobre isso, sobre as necessidades que cada um tem, que conseguiu entrar aqui, e que ninguém é melhor do que ninguém. Cada um precisa de um pouquinho mais ou um pouquinho menos, e algumas pessoas sabem até mais de uma matéria do que outras. Então, o auxílio é muito importante para que a gente possa ter uma boa experiência aqui no Serratec e dividir aquilo que a gente precisa. Até mesmo uma das pessoas do grupo, que foi o Leonardo, ele falou sobre uma experiência que ele teve na faculdade, aonde ele precisou, durante um curto período, se afastar um pouco da faculdade. E ainda assim, no grupo que ele teve lá, todo mundo o ajudou para ele não ficar atrasado na matéria. E o professor estava lá, o professor achou isso uma coisa muito boa, e ele não foi prejudicado, nem pelo professor e nem pelos alunos. Então a gente achou isso bem importante. Maravilhoso. E a segunda palavra, a gente escolheu determinação. A gente escolheu essa palavra porque, justamente, no meio do caminho vão aparecer muitas dificuldades para a gente, seja aqui no programa, seja às vezes até mesmo com debates em grupo, e mesmo assim a gente não pode desistir, porque a gente está aqui para a gente poder fazer um bom trabalho, para a gente poder aprender, e não é desistir na primeira dificuldade. Até porque determinação é uma coisa que sai da gente. A gente precisa estar ali com vontade de aprender, querendo nos desenvolver e chegando a fazer um bom trabalho no final, porque isso vai ser o melhor para a gente. Então, eu e meu grupo, a gente conversou bastante, a gente escolheu essas duas palavras, porque tanto auxílio quanto determinação, elas já englobavam coisas que a gente falava sobre empatia, sobre a gente poder ter adaptabilidade conforme a gente vai fazendo o curso. Então, a gente acabou selecionando essas duas porque são meio que um grupo que consegue enquadrar todas as outras que a gente já estava falando. Maravilha. Ver se eu consegui botar mais ou menos o que você me explicou. Apoio entre o grupo, principalmente sobre os níveis de conhecimento e determinação para enfrentar os desafios. Perfeito, perfeito. Maravilha, gente, que legal. Começamos muito bem. Muito obrigada, Jonathan, pela contribuição, pelo grupo todo ter conseguido tão rapidinho achar duas palavras. Obrigada. Quem quer ser o próximo? Eu posso ser o próximo. Vou tentar te achar assim.
Pra ver se eu consigo ver quem é que tá falando. Eu não consigo, não. Vai ter que me dar cola. Quem é que tá falando? Pode ser Patrícia ou Elton, tanto faz. Se quiser, faz o Elton, Quer depois eu começar, falo. Patrícia? Eu não vejo problema, não. Também não, tranquilo, dá paz. Posso ser eu, então? Vai, claro. Então tá Então, bom. Elton, Elton Kazeski. Kasseski. sim, Isso. maravilha. Primeira palavra. Então, no meu grupo, nós escolhemos a primeira palavra como persistência. A gente sabe que agora no início do curso tem muitas pessoas que estão vindo com alguma certa experiência na área de programação, têm um conhecimento, mas também tem muitas pessoas que estão vindo do zero. E agora no início isso está sendo bem complicado por causa que está sendo muito corrido. A entrada de matéria que a gente está tendo está sendo corrido durante a semana. Algumas pessoas fazem faculdade, outras trabalham, e as pessoas têm que ter persistência para estar aqui. Isso é uma coisa que vai fazer diferença na conclusão da residência, por conta que o início é sempre a base, é sempre a parte mais difícil de conseguir. Então, eu acredito que com persistência as pessoas vão conseguir fazer a conclusão do curso. Ver se eu consegui resumir. Pelas diferenças, vocês precisam ter persistência por conta das diferenças que vão aparecer, pelo volume de Sim, coisas que vocês vão ter que aprender e para superar principalmente o início. principalmente para enfrentar as dificuldades, né? Porque vão acontecer dificuldades ao decorrer do curso, então a persistência vai te auxiliar a não cair, né? Não querer parar. Gente, As... eles Tá precisam. perfeito. É mais ou menos essa a ideia, tá certo. A segunda E a outra palavra que palavra? nós escolhemos foi gentileza. Principalmente exatamente por conta da persistência, nós retratamos esse fato de algumas pessoas estarem começando agora e outras já estarem um pouco mais à frente. Que Uhum. não exista formas de julgamento e que a gente sempre possa ajudar uns aos outros, assim como tem acontecido. Então é uma forma de orgulho dessa turma, por conta que as pessoas sempre estão se ajudando. Dentre os grupos e fora dos grupos. Então a gentileza tem gerado um ensino coletivo durante essa semana. Gente, já vieram com a lição pronta, hein? Exatamente isso que vocês vão precisar. E é muito isso. Um auxiliando o outro com gentileza, com determinação e persistência para conseguir chegar no final dessa jornada. Vocês estão num caminho incrível. Que é daqui onde eu estou, é isso que eu vejo, né? Eu não estou aí com vocês, mas eu vejo muito isso. E fico feliz que vocês já estão encontrando esse caminho. Eu realmente espero que vocês sejam a turma. Quando chegarem no final, vocês possam comemorar muito, principalmente a construção dessa amizade. Elton, tá escrito direitinho, do jeito que vocês Tá sim, pensaram lá no tá, grupo? tá sim. Então, tá bom. Muito obrigada aí pela colaboração. Obrigada a todos que Nada, trouxeram obrigado. as ideias. Outra pessoa. Pode ser eu agora? Pode ser você. Patrícia? Patrícia Ih, Anches. é isso que Pode eu ia te ser? falar. Bota o último, que o do meio é complicado. Vamos lá, Patrícia. Vamos lá. Bom, o nosso grupo foi o grupo 2. A gente chegou a um consenso de que a primeira palavra seria empatia. Por quê? Porque a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro para entender o que a pessoa está passando. E o que para um é uma dificuldade, às vezes para o outro é uma facilidade. E isso está sendo falado em todos os grupos até aqui, porque assim está tendo essa disparidade de conhecimento. Então, Uhum. se quem sabe não tiver empatia com quem não sabe, não vai para frente todo mundo junto, entendeu? Então, a gente optou pela empatia. Foi a primeira. E resumiria dizer que é para entender as diferenças ou quer melhorar isso Com aqui? certeza, não, é isso aí mesmo, isso aí mesmo. E a segunda palavra seria resiliência. Por quê? Porque a gente encontra várias dificuldades aqui no curso, né? É. Por exemplo, eu que vim crua
nossa, é pedrada em cima de pedrada. Para a gente não desistir, persistir, tá sempre, como é que eu vou te falar? Enfrentando, porque desistir é mais fácil do que enfrentar, né? Então a Uhum. gente resolveu apostar também na resiliência. E bastaria isso, enfrentando desafios, ou acha que Ótimo, é isso, para a gente estar sempre brigando pelo que a gente quer. É isso aí. maravilha? Gente, essa diferença que chegam de conhecimentos na área de tecnologia, isso realmente no início parece que é o mais impactante mesmo. A gente escuta isso dos alunos. E aí eu reforço, o programa ele é desenhado para as pessoas que não têm conhecimento. Por isso que começa com lógica de programação, para fazer um nivelamento mesmo, para trazer o conhecimento ali do início. Se vocês conversarem com uma pessoa que já tem, por exemplo, uma faculdade ou que já trabalhou na área, eles vão ver que eles vão dizer para vocês, lógica de programação é muito óbvio, porque eles já conhecem. Se o curso fosse feito para eles, não teria essa disciplina e não teria várias outras ferramentas que a gente traz método de ensino para conseguir isso. Eu sei que, vou repetir o que eu falei no início desse nosso encontro, eu sei que parece que é um túnel sem luz no fim, porque é muito conteúdo muito rápido. Como a Patrícia falou, é pedrada atrás de pedrada. Mas se vocês tiverem essa resiliência aqui, essa determinação, essa persistência que os três grupos trouxeram, vocês chegam no final codando e chegam igual ao pessoal que entrou. Acreditem. De novo, vai lá no serratec.doc e vê os depoimentos, para ouvir de quem realmente viveu isso, que eu fico aqui repetindo, mas eu não fui para essa aula, né? Mas eu realmente acredito nisso, eu vejo isso todos os dias. Então, Patrícia, obrigada por trazer, obrigada ao grupo aí que trouxe as Obrigada por palavras. você. Quem mais? Eu Cecília, posso. posso? Nossa. Eita, Cheguei primeiro. Se saia, Caio. podem ir, depois eu Você vou. está falando, Eduarda? Eu já me Podem ir, perdi, depois eu gente. vou. Preciso de cola. É Eu Tayane. falei, pode ir, Tayane. Obrigada, Tayane. Eduardo. Tayane Albuquerque. Albuquerque. Isso. A gente tinha colocado até aí no chat as nossas palavras. A gente escolheu comprometimento em primeiro lugar. Não comprometimento só individual. Ah, eu tenho que entregar minhas coisas, eu tenho que correr atrás, eu tenho que cumprir o que nos é pedido, mas comprometimento com relação ao outro, porque a gente tem, por exemplo, atividades aqui que a gente não conseguiria fazer sozinhos, que a gente depende uns dos outros. Então, comprometimento além de si, né? É com todo. Legal. E a segunda? Segunda, cooperação. Justamente essa questão de a gente se ajudar, porque a gente enfrenta já de cara essa situação do desnivelamento, né? Que uns entraram com a base zerada e outros já bem avançados, e então é se ajudar no dia a dia. Eu mesmo estou quebrando um pouco de cabeça no caminho, mas sempre tem uma mãozinha ali para segurar, então já agradeço de antemão a todo mundo e é basicamente isso. Ver se eu conseguir transcrever aqui o que vocês conversaram. Então, no comprometimento é além do individual, é um comprometimento com o outro, com o todo, com o grupo, né? Isso. Aqui. E cooperação, ajuda entre todos, principalmente por conta do nível de conhecimento. Esse é o primeiro start, né? Mas vocês vão ver que daqui a pouco está todo mundo próximo de conhecimentos semelhantes e vocês vão precisar continuar com essa cooperação. Então, ela vai ser uma palavra que agora ela está surgindo por um motivo, mas ela vai persistir e vai até o final por outros. Cecília, eu posso Maravilha. aproveitar a palavra e perguntar uma coisa? Eu não sei se você tem ciência, porque atualmente a gente faz a maioria das atividades até então em grupo, né? Principalmente na matéria de lógica de programação. Sim. Em algum momento do curso, ou em outras matérias, a gente vai ter
é meio que, sei lá, uma call em grupo e não somente, aliás, uma call com geral e não somente fechados nos grupos, para que a gente se conheça, para que a gente, né, que a gente não tem e não tem Aham. esse contato com todo mundo. A gente tem mais com a questão dos grupos que foi fechado Sim. desde então. Eu Tem, acharia importante que a tem gente. algumas ações para isso. Ó, a primeira delas é a gente começou a fazer as aulas inaugurais todo mundo junto. Isso, obviamente, não vai facilitar o que vocês se conheçam também, mas a gente já começa em alguns momentos com grupo. Aqui, por exemplo, vocês são todos da mesma sala, da mesma turma, e não estão divididos em grupos dentro de sala de aula, né? Então já veio todo mundo aqui junto. Sim. Cada disciplina vai dividir vocês em grupos diferentes. Então, hoje você está com 2, 3 pessoas, na próxima disciplina você está com outras pessoas, e da outra você está com outras pessoas. Então, até o final das disciplinas, você vai conhecer sua turma inteira. E para Então, você, quando chegar nas últimas semanas, quando a gente faz o projeto aplicado, que é o momento que vocês vão receber das empresas a proposta de projeto, né? E vocês serão divididos em turmas, misturando inclusive com as turmas da outra unidade do Senai, porque todos vocês aqui estão matriculados na unidade do Senai de Petrópolis. E vocês vão entre vocês são 40, entre vocês vão rodando em grupos diferentes até a última disciplina. Quando chega um projeto aplicado, vocês se misturam, inclusive com a unidade do Senai de Nova Friburgo, vocês se tornam 80 alunos e a gente divide vocês em projetos com pessoas que vocês nunca viram. Então, devagarzinho você vai conhecendo todo mundo, vai interagindo, vai trocando de grupo e no final você vai conhecer todo mundo. Além disso, a gente tem um encontro presencial que vocês 40 estarão juntos e é um momento de saber que aquele que você fez o grupo, que você achou que era baixinho é altão, que você achou que tinha um cabelo curto também tem um cabelo compridão, porque são os primeiros comentários que aparecem quando a gente se encontra presencial. Falando, nossa, eu achei que você fosse mais alto, achei que você fosse mais baixo, achei que você fosse diferente, a sua voz é mais grossa aqui, e assim vai. Então, assim, a gente ainda tem um momento presencial, que é lá em maio, que a gente, além de trocar todos os grupos, a gente vai se conhecer pessoalmente. Inclusive, eu vou estar lá com vocês. Então, sim, até o final do programa você vai ter a oportunidade de trabalhar com todo mundo e conhecer todo mundo. Quando vai Fechou, ser Cecília. mesmo? É maio. Eu acho que já Maio? tem Vai frio, mas a ser, gente coloca lá no Classroom para vocês. vai ser Tá? uma, Tem um uma Dia só 10 presencial? de maio. Vai ser Obrigada, Cecília. só um encontro presencial, né? Não vai ter só mais de um, um. só um, Ok. só um. Tá? Então, Tayane, ficou legal aqui? Tudo certinho? Ficou, muito obrigada, Cecília. Eu que agradeço. Agradeço ao grupo todo aí pelas palavras. Mais um? Acho que tinha alguém na fila antes de mim. Eu não estou vendo, preciso de ajuda. Cadê a Eduarda? É Eduardo agora? Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Gente, tá faltando 2 grupinhos. Quem é que tá faltando? Ué, sumiram? 2 grupos sumiram? A Eduarda tinha peço para falar aí na frente, eu tô dando a liberdade dela aí, cedendo. Ah, Depois então eu tá. falo. Eduarda, você está conseguindo ouvir a gente? Eduarda? Ô, Caio, pode apresentar primeiro? Aparentemente ela caiu. É, Dei uma pode ser que olhadinha aqui, sim, aparece que porque ela não tá no grupo. tá congelada. Então Parece que vamos ela lá. caiu. Então Por vamos, mim, tudo Caio. bem. Vamos lá. E depois, se a Eduarda não voltar, uma outra pessoa do grupo traz as 2 palavras, por gentileza. Então vamos lá. Caio, Caio Baima. 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 Isso. Show. Vamos lá, Caio. Palavra. Bom, na primeira palavra, a gente pensou em flexibilidade, que ali na questão do trabalho em grupo, acredito que foge do sentimento do individualismo, né? A questão da flexibilidade, de você entender que nem todo mundo tem o mesmo tempo para poder cumprir com as atividades, e aquela flexibilidade também que entender que nem sempre aquela ideia que você deu vai ser a ideia que vai ser acatada no final das contas. Então, essa flexibilidade de poder, poxa, eu vou ceder agora esse horário para poder ajudar o meu companheiro de equipe, porque esse horário, ser mais flexível com a sua equipe.
A gente pensou na palavra de flexibilidade porque ela engloba muitos significados, né? A priori, a gente tinha pensado na palavra empatia, mas aí a gente começou a pensar em palavras como empatia, resiliência, e a gente encontrou a flexibilidade como uma palavra que engloba todas essas palavras, que para você ser uma pessoa flexível, para trabalhar em equipe, você precisa de todas essas características. Verdade. Se eu colocar desse jeito, você acha que eu cobri tudo? No sentido de entender as diferenças, aceitar as ideias, os horários, assim, né? Exatamente, Que foram os exemplos que você veio trazendo. Acho que exatamente. tem que acrescentar alguma coisa ou tá bom assim? Acredito que você especificou muito bem o meu pensamento. E a próxima? E a segunda palavra, perdão, a gente pensou em disciplina. A questão de você ter o comprometimento e entender que é uma oportunidade que nem todos têm. O exemplo que você deu sobre a questão do inúmeras pessoas que se inscreveram para as eliminatórias aqui do curso, né? Uhum. E a gente pensar que dentre essas mil e tantas pessoas que estiveram ali presentes se inscrevendo, fomos os 80 selecionados. É uma relação candidato-vaga muito difícil de você parar e entender, cara, eu tô dentro disso aqui, então eu tenho que fazer por onde, eu tenho que fazer valer. Então acredito que a palavra disciplina, ela não só define aproveitar a oportunidade, mas sim entender que a gente tem compromissos dentro dessa nossa oportunidade e que a gente tem que ser fiéis a isso. A questão de entregar os materiais, ser o 100% honestos que o curso pede para a gente, porque, querendo ou não, pode ser muito fácil para um ou para outro copiar um código, ou pegar num chat, Uhum. ou buscar um Uhum. material antigo, mas no final das contas a gente está buscando aqui um emprego, a gente está aqui buscando um novo portfólio e não adianta a gente estar enganando vocês, né? A gente vai estar se Uhum. enganando, porque no final das contas vocês estão aí empregados, a gente está aqui buscando oportunidade. Então acho que essa palavra disciplina, de poder ter os nossos compromissos, entender eles e aproveitar as oportunidades também, foram as duas palavras que a gente pensou. Maravilha. Esse foi um pouquinho diferente, né? Achei bem legal, porque acaba complementando o que todos vocês juntos estão formando de acordo aqui. Você trouxe pontos muito importantes. É maravilhoso ouvir isso de vocês, porque eu fico. Eu não sou nenhuma investidora, né? Eu estou aqui trabalhando, mas eu vejo o quanto tem de investimento, gente. E é gratificante demais ver quem aproveita isso. Isso dá um gás até nas empresas, elas acreditam cada vez mais nesse programa e nas pessoas que estão dentro desse programa, que são vocês, quando vocês vêm com isso, vêm com esse esforço, sabe, de aproveitar o que eles estão investindo. Vocês podem fazer isso na vida de vocês em vários momentos, né? Todo mundo aqui, de alguma forma, já ganhou dinheiro de algum jeito, né? E imagina vocês pegarem uma parte do dinheiro de vocês, acreditar que vocês podem investir numa pessoa para ela voar. E aquela pessoa agarra aquela chance e vai mesmo. Você vai sentir a conquista daquela pessoa como se fosse sua também, né? Porque você acreditou nela, você investiu nela. E é isso que eu vejo as empresas vivendo quando elas recebem vocês no final, num processo seletivo, e ver a garra que vocês tiveram. Então, assim, maravilhoso ouvir essa preocupação. Tomara que todos vocês tenham isso no coração, aproveitem. Porque se também não for para essas empresas que acreditarem em vocês, porque elas podem não ter as vagas no final, elas vão estar devolvendo vocês para o mercado de trabalho prontos, né? E isso que você falou do chat também é outra coisa que a gente às vezes fala, mas a gente nem gasta muito tempo. A pessoa que está usando o chat para dizer que sabe, ela não vai durar. Fiquem tranquilos. Então, ela vai pegar aí para fazer um trabalho, vai pegar aí para fazer o projeto, talvez até para passar na residência, mas ela não fica dentro do mercado de trabalho. Fiquem tranquilos. Então, se vocês perceberem alguém assim também, não gastem a energia de vocês. Essa pessoa está só se iludindo mesmo, como você mesmo falou. Ela está se enganando. Dentro do mercado de trabalho, ela vai precisar dizer como é que faz. Ela vai precisar corrigir os bugs que o chat traz, né? E tantas outras ferramentas que já existem aí. Então, isso é um valor muito legal que vocês trouxeram. Então, tá muito bom, gente. Caio, consegui explicar direitinho? Do jeito que vocês queriam aqui? Acredito que sim, ficou perfeito. Até melhor do Então, que eu expliquei. mentira. Tá? Repetiu aqui, eu botei o que você explicou. Obrigada, Caio. Obrigada, equipe, aí, por terem trago essas duas palavras. A Eduarda conseguiu voltar?
Voltei. Ah, Eu caí na legal. hora que eu ia falar. É, é Eduarda do quê? Eu não tô te vendo. Fescher. Ah, o seu Eduardo, acho que eu te achei. Tem um DH, Isso. Eduardo, acho que ele certo. Fala o sobrenome? Fescher. Um F? Assim, Fesch? Isso. Isso. Escoleta para mim. F-E-C-H-E-R. Tá, do jeito que fala mesmo. Fesch. Vamos lá, Eduarda. Primeira Então, palavra. a gente pensou em quatro palavras, que a gente resumiu em duas, mas como algumas já foram ditas pelos colegas, eu vou tentar botar um pouquinho diferente com o mesmo conteúdo, né? A gente pensou Aham. em perseverança, né? Perseverança como esse sentimento que parte de nós para com o programa, né? O respeito, complementando a fala do Caio aí, o Peraí, reconhecimento pela... peraí, Eduardo, você tá me ouvindo? Sim, É porque eu parei de te ouvir, peraí. Deixa eu ver se fui eu que mexi aqui no Do nada teclado do o áudio computador. dela ficou muito A voz dela ficou abafado ou baixa. muito baixo. Quer dizer que tivesse sido eu. Então tenta de novo que eu vou prestar atenção. Vamos lá. É porque o meu mouse também parou de funcionar na hora, achei estranho. Perseverança. Eduarda, desculpa, tenta de novo. fone aqui, para ver se fica melhor. Oi, Já tô te alô? ouvindo, tô te ouvindo. Melhorou um Aham, pouco, melhorou um pouco. Melhorou, gente? sim. Uhum. Então, a gente escolheu perseverança, é, né, como esse sentimento que parte de nós para com o programa, complementando aí a fala do Caio, né, o respeito, o reconhecimento pela vitória que a gente já teve até aqui, né, como você disse, Cecília, já vencemos mais de 1.000 candidatos, então um brinde a nós todos, né, já somos vitoriosos e seremos ainda mais. E a colega Patrícia também falou de empatia, né? Então não vou botar a empatia como segunda palavra, vou botar sinergia, porque foi mais ou menos no contexto que a gente pensou, né? Sinergia como esse sentimento do todo para com o todo, né? São muitos envolvidos no programa, no projeto, então que nós, como alunos, a gente consiga superar os nossos obstáculos individuais, que os professores estejam alinhados para passar o conhecimento da melhor forma possível, da forma mais clara possível, que vocês, coordenadores, estejam alinhados para resolver os pepinos e arranjar soluções, né? E conseguir tocar o programa também de uma forma, da forma mais leve possível. E, enfim, que todo mundo possa estar sintonizado numa frequência de aprendizado, de valores, de coisas positivas, né? E que essa turma de Residência TIC 2005, 2025.1 seja a mais querida, a mais produtiva, a mais inesquecível do Serratec. Isso aí. Aê, quero ver chegar assim no final, hein? Vou querer colher depoimento de todo mundo, vai virar todo mundo serratec.doc aqui. Quero esses depoimentos lá no final, ouvindo. Lembra aquele dia que a gente fez um combinado, fizemos um acordo e chegamos ao final cumprindo ele? Quero ouvir isso. Deixa eu ver se eu fiz aqui do jeito que você pensou. Perseverança para valorizar as conquistas que já alcançaram e continuar até o fim. Você acha Perfeito. que expliquei? Tá. E Uhum. sinergia entre os alunos, professores, equipe Serratex, sintonizados num propósito comum, que é tudo isso que você lindamente falou aí, que me deu até emoção aqui. Isso aí. Legal. Fechamos? Então, Fechamos. gente, tá aqui. Esse daqui é o combinado dessa turma da Residência de Software 25.1 de Petrópolis. Vocês juntos, vocês 40 juntos, não cada grupinho de 6 aí que a gente dividiu, não, mas vocês todos juntos, para que vocês cheguem até o final da melhor forma possível, da forma mais harmônica, mais amiga, mais produtiva. Vocês vão precisar se auxiliar, vão precisar ser determinados, ter gentileza uns com os outros, através da empatia, vão ter que ser comprometidos, ter disciplina, né? Sinergia, resiliência, ter tanta flexibilidade, vocês não sabem quantas flexibilidades vocês vão ter que ter, mas perseverança, enfim, é isso daqui. Vocês já sabem, já perceberam e chegaram a lugares muito parecidos para saberem como vocês vão se apoiar enquanto equipe para chegar até o final. Lindão isso aqui. Vou fazer até um print. Vamos botar lá no Classroom para vocês. Guardem, revisitem.
E mais do que isso, gente, vocês vão estar se conhecendo, né? Como eu expliquei, vocês vão ficar rodando entre vários grupos, vocês vão se conhecendo individualmente, toda hora, cada disciplina, vocês vão conhecer um pouco mais do colega e vocês vão precisar visitar isso aqui. Vocês vão precisar relembrar esse compromisso que vocês estão assumindo aqui com vocês mesmos, não é comigo, não é com o Serratec, é entre vocês, né? E se precisar, vocês façam novos combinados. Se organizem e falem assim, gente, essa turma aqui está com muito desafio. Vamos fazer um combinado? E chamem, e se organizem, e celebrem vocês enquanto equipe, né? Se empoderem, porque isso aqui foi construção de vocês. Parabéns. Alguém quer falar alguma coisa? O que vocês acharam desse quadro lindão? Lindão, né? Eu achei incrível. O mais legal foi que não tem palavras repetidas, todo mundo conseguiu pensar fora da caixa. Foi bem bacana essa dinâmica. Bom, fico feliz. Que seja útil, né, para vocês. Então era isso, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então era isso. Esse daqui é o combinado dessa turma. E é com muita alegria que a gente vai colocar lá no Classroom, vamos compartilhar isso aqui com vocês, mas mais do que guardar um print ou relembrar um pouquinho aqui, vivam isso, ok? E não esqueçam, gente, que a gente está aqui para apoiar vocês, eu, a Pamela, o Douglas. Não deixem de conversar com a gente está aqui para isso, tá? Encontrou desafios, estão com um problema, vocês também têm a equipe do Senai, que é nosso mega parceiro. A gente tem a Thaís lá, que ajuda as pessoas de uma forma diferenciada. A gente tem a Chavelle, que é a coordenadora de vocês, o Rony, professor, que vai ficar o tempo todo com vocês lá, né? Então, assim, peçam ajuda, não desistam, foquem lá no final. Vai aparecer a luzinha no fim do túnel, confiem no processo. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, tá bom? Eu quero tirar foto. Enquanto eu estou preparando aqui, se alguém quiser falar, fique à vontade. Não? Vou tirar, hein? Sorrisão. Então, liga a câmera aí se alguém tiver com a câmera desligada, hein? Quero ver todo mundo. Foi a primeira. Eita, foi nada, peraí. Eita. Pamela, me ajuda a tirar aí também, que o meu tá bugando aqui. Vou continuar tentando, mas me ajuda aí. Acho que agora foi. Eu perdi uma desses nossos encontros. Eu falei que tinha tirado, não tirei nada, gente. Acho que eu vou ter que fazer um cursinho de residência para mexer no computador. Vou pegar alguém aí que tenha resiliência, não, resiliência não, paciência, flexibilidade para me ensinar. Tirei. Fechou, gente? Mais alguma dúvida, alguma coisa que alguém queira falar? Não? Então, muito obrigada, gente. Acreditem no processo, sigam em frente, sucesso para todo mundo. Um bom final de dia aí para vocês. É. Beijo. Tchau, Cecília. Boa tarde. Tchau, gente. Tchau, tchau, boa Tchau, tarde, tchau, boa boa tarde, tarde. gente. Tchau, boa Boa tarde, tarde. valeu. Boa tarde. Boa tarde.